E aí galera, Flatout, beleza com vocês? Flatout de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente, que é como escolher o seu carro por Track Day. No caso, vou me pautar mais no primeiro carro para Track Day, então o carro para você iniciar no mundo dessa brincadeira. Antes de mais nada, vale a pena dizer que é uma coisa que não é uma ciência exata. Cada um tem a sua opinião, eu vou trazer as minhas aqui, elas são fundamentadas em argumentos bastante plausíveis. Acho que o pessoal que já tem mais experiência vai concordar com a maior parte deles. A ideia aqui é justamente confrontar um pouco expectativa e realidade. Quando a gente não faz parte desse mundo, a gente fica um pouco deslumbrado ou sonha muito com algumas coisas que, quando postas à prática, podem ser uma fonte de grande frustração. Então, esse Flatout de hoje é bem especial, bem específico para quem está entrando nesse universo, eu gostaria de entrar nesse universo, e aí eu quero trilhar ou oferecer para vocês um caminho que é seguro, até baseado em erros que eu já cometi, que amigos meus já cometeram, vamos dizer assim, aprenda com o erro dos outros, né? Eu acho que, e aqui tem algumas anotações porque é um assunto meio complexo, enfim, também já está meio tarde, a gente está meio cansado. Eu acho que o principal, quando a gente pensa numa escolha para um carro de Track Day, é literalmente a filosofia do Colin Chapman, de você adicionar leveza. Uma coisa é você imaginar que aquele carro que é meio pesado, mas que você gosta, porque é estiloso e não sei o que, vai dar um bom projeto de Track Day. Sei lá, você pega um Audi A3 8L, se não me engano, que é a primeira geração do A3 brasileiro. Aí você está com esse carro lá na pista e um KXR passa por fora no laranjinha, uma coisa bastante plausível. Eu acho o carro bastante bonito, é um carro que tem potencial para preparação, inclusive arrancada, estrada. Não é uma base boa para se começar um projeto de Track Day. O que eu quero dizer com isso? Com dinheiro qualquer carro fica bom, tá? Você consegue fazer um Fusca monstruoso de Track Day, você consegue fazer um Audi como esse que eu falei, monstruoso de Track Day, você consegue fazer praticamente qualquer carro muito bom quando você põe muito dinheiro. Então, o que é projeto bom? É uma relação entre investimento e entrega de performance, seja investimento monetário mesmo ou em mão de obra. No caso, se você deixar um carro desse bom, você precisa fazer muito investimento, alterar muita coisa no carro, então não é uma boa base. Então vamos começar por aí, essa questão de escolha. Comece então escolhendo carros leves, vai nas fichas técnicas do carro e tudo mais, beleza. Paute-se então por carros que sejam mais leves. Por quê? Com menos peso você não só tem mais performance de linha reta, mas o carro, além de frear melhor, ele sobrecarrega menos, porque a gestão de temperatura é a coisa mais importante no Track Day. Assim, um carro pesado, você vai ter freio para 1, 2, 3 voltas de repente, e aí você tem que fazer upgrade de freio, mas mesmo assim fica limitado. Então, aceleração lateral em curva também faz uma diferença brutal, desgaste de pneus. Então vai por mim, escolha um carro que seja leve, você vai se divertir muito mais e o carro vai ter um desgaste muito menor, vai ser muito mais fácil você fazer um acerto bom do carro também. A outra coisa é, não queira ser o diferentão. Seja um diferentão se você já tem alguma experiência seja com dor de cabeça de carro, seja com Track Day. O que eu quero dizer com isso? Eu não recomendo, por exemplo, que o seu primeiro carro de Track Day, por melhor que o carro seja um 306 S16, por exemplo. Por quê? Porque é um carro da década de 90, já tem muito tempo de desgaste de bronzina, anéis, blá blá, etc e tal. Cara, é um carro francês, as peças de performance provavelmente você tem que importar da Inglaterra. Quase todos os Peugeot, Renault, o mundo desses carros realmente de performance é a Europa, é França e Inglaterra. Então você não vai conseguir achar nada nos Estados Unidos para trazer já, então vai ficar muito caro. É um carro que já tem quase 30 anos, seus 20 e poucos anos, fim dos anos 90. Então, para você deixar o carro em condição de você andar no Track Day, você vai gastar muito dinheiro. Outra coisa, tu deu um totozinho, achar um para-choque, um para-lama, tudo fica muito mais difícil. Eu, pessoalmente, recomendo que você pegue carros de volume de produção grande, de marcas nacionais. É o melhor caminho para você se frustrar menos. Então, evitar ser o diferentão, a não ser que você queira fazer um carro para a rua, beleza, mas aí é outro Flatout, tá? Tô falando de o seu primeiro carro de Track Day. Porque carro de Track Day você não pode ter muita dó de usar, você pode cuidar dele, pode cuidar da estética do carro, deixar bonito e tudo mais, mas cara, pista, o cara vai tomar pedrada, pode sair da pista, pode tomar totó, pode tomar esfregão, pode acontecer, você pode errar, você pode bater. Então, cara, é um carro que, assim, para você não se preocupar, entendeu? Então, eu recomendaria que você não tente ser diferentão.
Então, combinando duas dessas primeiras dicas, a gente já tem um universo grande de carros a serem riscados do mapa, né? Então, evitem carros grandes, carros pesados e carros diferentões para você se divertir. Outro motivo, aliás, para você querer escolher um carro de produção nacional ou que tenha bastante disponibilidade de peça é que quando você pega um carro para aplicação de track day, existe um fator que é o desgaste. Carro de track day, você está sempre trocando disco de freio, sempre trocando pastilha, bucha de suspensão, bieleta. Então, se você pegar um projeto que é muito exótico, difícil de achar peça, que precisa importar tudo, cara, vai matar seu barato. Ou vai ficar muito caro. Cada vez que você for parar para mexer, você vai gastar 2, 3, 4 paus, você vai desanimar na brincadeira. O principal no track day, na verdade, é você, não o carro. Então, um erro muito comum é misturar essa fantasia de ter um projeto de carro dos sonhos com um projeto de track day. Você andar na pista, cara, você tem que ter um carro que te ofereça o mínimo de dor de cabeça, com o mínimo de complexidade. Isso vale inclusive para o projeto do carro em si. Carro que tem muita tecnologia, muitos sistemas. Um exemplo ruim de casa mesmo é o meu Prelude, por exemplo. Aquilo não é um carro para fazer um carro de track day. É um carro complexo pra caramba. Um monte de peça difícil de achar, é tudo caro, tudo vem de fora. É um carro que não daria para fazer um projeto de track day. Tanto que o projeto do meu carro é um projeto estradeiro com potencial para brincar de vez em quando na pista, sabendo que vai ser muito mais uma degustação, andar ali nos 90% do que buscar os 101%. Só que você quer montar um carro de track day, você quer montar o carro, precisa andar no limite, né? Então, vá por esse caminho. Então, recapitulando, a gente tem um carro. Procurem carros que sejam de baixa massa, evitem carros exóticos demais e carros com complexidade demais em termos de projetos, de suspensão, de motor, etc. e tal. Outra coisa é você pesquisar sobre alguns defeitos crônicos específicos. Refrigeração você consegue resolver. Então, por exemplo, os carros da Ford têm uma tradição, né, por algum motivo de superaquecer. Isso você consegue resolver bem fácil, seja com radiador de óleo, um radiador de arrefecimento superdimensionado. Então, fica tranquilo em relação a isso. Agora, se tem um carro que tem, por exemplo, uma dificuldade crônica de lubrificação, aí você já tem um problema, porque aí é um carro que já vai ter uma tendência a ter um desgaste de bronzina, já vai quando você pegar ele, e é um carro que vai te dar trabalho para você conseguir acertar isso. Tem que fazer um cárter sob medida, né, com portas. Cárter seco eu não vou nem entrar na conversa, porque é um projeto exótico demais. Talvez tem que usar um acumulador de óleo, e aí fica um projeto que já começa a ficar complexo demais. Tem que ser um carro para você montar, no máximo botar um comandinho ali, alguma coisa, ou um turbo e tal, e sair para andar. Então, pense sobre isso. Procure, pesquise bem para evitar defeitos crônicos, especialmente em relação à parte de lubrificação. Outro item que vale a pena considerar com carinho, caralho, quase que eu caio, é você considerar a modularidade de projeto. Eu vou dar um exemplo, o melhor exemplo possível, que são os carros da Chevrolet. O que quer dizer isso? Você tem um bloco ou uma família de motores muito longevo, então você tem várias opções de fazer um swap futuro, caso você queira. O mesmo padrão de furação de transmissão compatível com esse bloco, então você consegue combinar milhares de câmbios e motores diferentes. Como são carros produzidos em volume muito grande, não é caro. Então, o caso da Chevrolet é um exemplo bastante positivo nesse sentido de você conseguir montar praticamente qualquer carro que você quiser. Passado isso, eu recomendo que, se você pega um carro, vamos pegar um Ford Ka, um Corsinha, alguma coisa assim para você brincar, para você montar esse projetinho de track day. Muita gente começa pelo motor, que é a maior cagada possível. Você precisa fazer a revisão básica, isso é beleza, você tem que fazer toda a revisão do motor, conferir como é que estão as bronzinas, como é que está a compressão, beleza, etc e tal. Melhor óleo que você conseguir de motor, beleza. Agora, a ordem de modificação, aí são outros 500. A ordem clássica é geralmente você começar pelo conjunto dinâmico. Então, começaria com pneus, antes de mais nada, porque o pneu naturalmente, com uma aderência maior, um semi-slick ou um pneu de alta performance mesmo, ele já vai trazer uma rolagem maior de carroceria, porque aí com mais gripe o carro vai apoiar mais, vai transferir, vai gerar mais aceleração lateral, então vai transferir mais peso, então aí o carro vai rolar mais, aí você vai precisar compensar isso trabalhando a suspensão, né? Você vai precisar fazer uma suspensão sob medida, né? Em termos de buchas ou de amortecedores e molas, e mesmo em termos de geometria, né? Carro leve desse, talvez você precisa fazer um upgrade de freio sutil, uma pastilha melhor, um disco maior compatível dentro da família, beleza? E aí por último, você vai trabalhar no motor. Começa liberando fluxo, coletor de escape, a parte de admissão, talvez uma turbina, mas não exagere, eu vou dizer por quê. Na prática, um carro muito potente e um carro potente, o tempo de volta, a diferença é muito pequena se comparado quando você tem um pneu de rua e um semi-slick. O pneu faz uma diferença
diferença muito maior em pista em termos de tempo de volta do que potência. É lógico que se é um carro manco de 150 cavalos e um carro de 300, é lógico que vai fazer uma diferença danada. Mas, por exemplo, sei lá, 50 cavalos de diferença na pista, putz, um pneu engole essa diferença com muita facilidade. Então, esse é mais um toque. Desobstine da potência. Vai por mim. Você pode pensar aí no, às vezes jogando Gran Turismo, você fala, puta, que merda, carro de 150 cavalos, tô dormindo aqui. Cara, você andando lá na pista é outra conversa, cara. Então, vai por mim. A potência é a última coisa que você vai querer mexer. Prepara todo o conjunto primeiro. A questão de quanto você vai render de potência, eu sou da filosofia de que para um carro de track day você não precisa de demais, tanto que o nosso DRS é o melhor exemplo disso. Aqui tinha o Spec, beleza, a gente já tem lá 200 cavalos de motor, o carro tá virando 2.2, que é tempo de carro muito mais potente, muito próximo do tempo do Golf GTI 2019, o Full Power fez no Full Power Lab, por exemplo, carro muito mais potente, com muito mais torque, virou 2.1,5, tá um segundo atrás só. Então você vê como conjunto dinâmico importa muito mais do que potência. Então deixa para o último fator, vamos dizer assim, penúltima questão de potência. O último é a questão de alívio de peso, que aí você começa a transformar o carro já numa coisinha um pouquinho mais hardcore, talvez precise retrabalhar até a questão de carga de suspensão, alinhamento e tudo mais. E aí, mais lembrando que eu deixaria por último justamente porque a base, a escolha fundamental já foi um carro leve. Então você não vai ter um ganho tão grande de performance. E isso é bom, na verdade, porque a base já é boa, o carro já é leve. É um fator muito difícil de você ter humildade de assumir, que é a questão do nível do piloto, o seu nível e o nível do carro. A pior coisa que você pode fazer é começar com, digamos que você é um cara abastado, né? Você tem a grana e fala, puta, vou montar um brinquedo de track day, vou comprar uma M3. Pior coisa que você pode fazer. A curva de aprendizado de um carro desse é lá na casa do chapéu. Você vai camelar, vai passar vergonha, vai tomar passão por fora de um monte de carro mais fraco que o seu. Vai demorar muito, porque a velocidade de aproximação de curva é assustadora. Freio vai embora rápido. Cada vez que você for andar em track day, você vai gastar uma fortuna para fazer a revisão, enfim, trocar de pastilha e tudo mais. Porque o carro rápido, ele se consome mais rápido. Pneu superaquece muito mais rápido, amortecedor superaquece muito mais rápido, freio superaquece mais rápido. Você perde o equipamento muito mais rápido. Então, deixa por último essa questão. Então, o nível de piloto de carro é uma coisa fundamental. Primeiro carro de track day, não é dia de trovão, cara. Todo mundo vai andar ruim na primeira vez que for pra pista. Então, não fantasie. Você pode ser um piloto de simulador bom, mandar bem no Gran Turismo, ter todo o conhecimento teórico, mas, cara, a parte da base que não vai rolar, entendeu? Que você vai precisar de uma base melhor. Até porque, mesmo depois de, sei lá, de ter dado tantos carros diferentes, confesso que eu me divirto muito mais com um carro que não é extremamente potente, que está ali no nível intermediário de potência, justamente porque os índices de performance ficam mais balanceados, ou seja, o quanto que ele acelera, o quanto que ele freia, o quanto que ele faz curva. Um carro chato de andar na pista é um carro que é muito potente, que é até bom de curva, mas o carro é pesado, porque, enfim, é uma máquina de potência, um V8 na vida, e aí é um carro que freia mal, é muito maçudo, vai embora, freia muito cedo. Esse é o carro mais chato, porque até saída de curva tem muito torque, você tem que alimentar o acelerador com aquele cuidado, foi um carro meio neurótico de andar. Então, porra, e em compensação você pega um hot hatch, você anda que nem um idiota, retardado, freia lá na casa do chapéu, taca o carro, entra, carro leve, então você ataca nas curvas, você sente muito mais aceleração lateral, tração traseira, então nem se fala, é muito mais legal, mas enfim, eu acho que iria por esse caminho de você assumir que o seu nível não está tão alto assim, você está começando no mundo track day, então pega um carro mais ou menos compatível com a sua liga, tá? Agora vamos falar sobre alguns clássicos carros de track days aqui, Dick Track Day. Ia falar uns pontos, umas vantagens e desvantagens para trazer um pouco mais de realismo aí. Bom, falando da prata da casa logo de cara, se você quer um carro 0 km, pouco rodado, para você comprar, fazer revisão básica e ir para a pista sem pensar em porra nenhuma, olha, de todos os carros que eu andei, só tem 2 carros para você fazer isso no mercado. O Sandero RS e o Suzuki Swift Sport. São só esses 2 carros que você consegue, simplesmente fazer a revisão básica, botar pastilha nova, fluido de freio, um RBF 660 da vida, ir para a pista e dar 50, 60 voltas. Só conheço esses 2 para fazer isso. Então, se o carro livre de dor de cabeça, são esses, e dinamicamente os 2 carros são incríveis. O RS, o Swift Sport, ele é até um pouco mais refinado de dinâmica, o RS anda um pouquinho mais de reta, fica ali meio que num ganha-ganha ali, cada um no seu índice, mas lógico que o Suzuki é um carro um pouquinho mais caro de se manter, então o RS leva uma vantagem
nessa questão econômica. Indo para um clássico dos favoritos de todo mundo, inclusive meu, Civic SI. Civic SI é um carro simplesmente fabuloso. Acho que tem informação suficiente aí rolando pela internet, inclusive no Flatout, sobre a receita do carro. É muito diferente do modelo base, beleza. A questão, que é o ponto delicado do Civic SI, é que é um carro que é um projeto que já tem mais de 10 anos. Ou seja, você não vai encontrar um carro 0 km por aí ou pouco rodado. Então o Civic SI é um carro que, como ele tem uma característica de girar muito o K20, cara, o histórico de carros que estão girando bronzina ou com desgaste muito acentuado de motor é grande, porque o carro já tem muito tempo de vida. Então qual que é o defeito do Civic SI? Não é o carro em si. O projeto do Civic SI tem um defeito que é simples, mas caro de resolver, que é a questão de freios. Os discos dianteiros eles têm pouca espessura, então eles acabam dando fade de disco. Então você pode até botar um fluido animal, mas você tem um problema de temperatura excessiva no disco, aí você tem que fazer um upgrade de disco de freio, não é barato isso, obviamente, e aí com isso você resolve o problema principal. Mas o problema, como eu falei, é que o Civic SI é um carro antigo já. Então para você pegar um Civic SI, putz, para que eu comprar um Sandero RS, compra o Civic SI e medir na pista? O caramba, cara. Se você pegar um Civic SI, você tem que fazer esse upgrade de freio, vai ter que dar uma geral pesada no motor, que pode incluir inclusive uma retífica, troca de bronzinas, enfim, pistões e o caramba. Peça de Honda, de K20 é extremamente caro, um motor incrível, mas extremamente caro de cuidar. Então suspensão nem se fala. Então é um carro que, assim, você quer partir para um Civic SI, para o seu brinquedo de track day, carro incrível, mas separa a grana de outro Civic SI para você fazer o projeto, vai por mim. Você pegar esse carro e ir para a pista vai ser fracasso, cara. Você vai, ou você vai perder o carro ou você vai ter dor de cabeça. Então o Civic SI tem essa desvantagem. Outro queridão aí do mundo dos track days é o DS3, obviamente, é um carro, um hot hatch 6 marchas turbinado, motor com um projeto compartilhado com a BMW, né, o famoso Prince, ou THP, como ele foi chamado no grupo PSA. É um carro muito bom e o motor tem um potencial de preparação muito sério, como vocês viram no Flatout Midnight que a gente fez com o Mesquita. Sem comentários, o carro é muito, mas muito legal mesmo. Qual que é a questão que talvez o DS3 não me encanta muito? A dinâmica do carro não é tão legal, nem de longe se compara com a dinâmica do Sandero RS ou com a do Swift Sport. É um carro bastante dianteiro, a ergonomia dele não é tão legal, se senta meio alto, porque a base é a plataforma do C3, então não é um carro com DNA esportivo exatamente, é um carro que a PSA transformou num esportivo, mas a base ela não é tão legal assim. Então é um carro que dá trabalho para você deixar ele bom de dinâmica, mas é um carro que em termos de componentes, disponibilidade de componentes para preparação, existe uma fartura muito grande. Então é um carro que tem um potencial muito legal, é um carro que vale a pena considerar se você tem a bala para tal. É um caso bastante parecido com o do Mini Cooper. Aí o Mini Cooper entra uma questão. A geração anterior do Mini é um carro muito mais visceral. A geração nova, com câmbio automático, motor 2.0, B48 e tudo mais, é um baita de um carro. Ele é um carro mais maduro e tudo mais. Ele performa melhor que a geração antiga, só que a geração anterior é um carro muito mais visceral, ainda mais se for manual. Esse é um carro que eu consideraria com bastante carinho também para ser um projeto de track day, considerando que é um carro também que você vai precisar investir aí em upgrade de freio, especialmente, vai precisar ficar atento bastante na parte de revisão de motor, turbina, velas principalmente, enfim, é um carro que também você precisa ter os seus cuidados, mas é uma base bastante interessante. Um outro carro que é quase um lado B, vamos dizer assim, é o Focus. As duas primeiras gerações do Focus são carros sensacionais, a gente tem alguns projetos muito legais, inclusive futuro Midnight, aí vocês vão saber exatamente qual que é o carro daqui a um tempo. Cara, o Focus é uma base excelente, se não me engano era Richard Perry Jones, o engenheiro que desenvolveu o projeto de suspensão do Focus. O carro é sensacional de pista, assim, é praticamente o Sandero RS, só que no carro original. Então o Focus é outro carro que tem uma base muito boa, da mesma forma que o K, e os dois padecem do mesmo, entre aspas, defeito, que é o mesmo Civic SI, que são carros antigos, né? Então são carros que você precisa cuidar deles, você precisa restaurar, trazer de volta à vida o carro antes de você fazer. E aí tem aquela questão de ser um carro de projeto europeu, ou seja, peças da Inglaterra, de performance, ou enfim, da África do Sul, da SWR e tudo mais. Então não são carros baratos de fazer preparação aspirada e tudo mais, mas tem disponibilidade bastante grande de peças e a dinâmica dos carros é realmente muito, muito legal. Casinho de
primeira geração, então nem se fala, dinâmica fabulosa. E por fim também aquele caso que eu te falei, que é o Corsa, pegar um Corsa bolinha, você tem uma infinidade de combinações possíveis entre motores e transmissões, inclusive de Onix 1.4, né, usar um câmbio de 6 marchas, o C20XZ, enfim, você tem muitas possibilidades de casamento, desde projetos simples, arroz com feijão, até projetos mais exóticos. Então o Corsinha é outro carro que é muito leve, ele é quase um mini, né, no sentido de você ter rodas nas extremidades, balanço curto e CG baixo, então é outro carro muito interessante, com a vantagem de ter disponibilidade farta de peças de acabamento e tudo mais. Bom, e tudo isso dito, só reforçando, né, esse é o meu ponto de vista sobre tudo isso, tá? O primeiro carro de Track Day eu seguiria para esse caminho de carros mais simples com assim, uma massa baixa e projetos relativamente simples em termos de complexidade. Dito tudo isso, o que eu faria hoje se eu não tivesse, por exemplo, o Sandero RS do Flatout para montar como projeto? Eu provavelmente iria para um carro que é muito querido por todo mundo, um carro muito conhecido pelos entusiastas, um carro que teve um histórico muito grande de competições, especialmente nos anos 80. É um carro que não tem um motor lá muito forte, muito pelo contrário. É um carro cuja dinâmica original também não é tão interessante, mas é justamente isso que seria um motivo legal para fazer esse árduo trabalho de transformar o carro num projeto legal. Mas a base tem muito potencial justamente porque é um carro leve. É lógico, muitos de vocês já devem ter adivinhado, é lógico que eu estou falando do